né? Muito bom. Então, hoje a gente vai dar uma revisão sobre alguns detalhes de alinhamento, porque eu quero mostrar para vocês uns detalhes de BLAST, porque as comparações podem ser feitas de nucleotídeo para nucleotídeo, simples, pode ser feito de aminoácido para aminoácido, simples. A gente não fala proteína, a gente fala sequência de aminoácidos, mas seria com uma proteína procurar uma proteína. E tem os métodos traduzidos, né? Vocês sabem que um pedaço de DNA, se eu começar pela fita Watson aqui, na primeira base, eu tenho uma proteína. Se eu começar pela segunda, eu tenho uma proteína diferente. Se eu começar pela terceira, eu tenho uma proteína diferente também. Se eu começar pela quarta base, eu vou ter a mesma proteína que eu já peguei lá, só que eu vou ter perdido o primeiro aminoácido, né? Porque eu perdi os três. Então, são 3 proteínas indo, e na fita Crick, na fita oposta, na verdade, vindo de lá para cá, né? A gente faz mais 3. Então, são 6 proteínas. Então, eu vou mostrar os blasts aqui, que eles comparam numa sequência de DNA as 6 proteínas de um pedaço de DNA que eu tenho. Tá? Então, e uma coisa que eu quero contar para vocês é que, às vezes, o sequenciador, quando ele está sequenciando, ele come uma base, né? Então, presta atenção, você tem uma proteína desse tamanho, na metade, ele muda de fase de leitura. Então, ele tem uma proteína quando ele começa na primeira base, né? Quando ele chega aqui no meio, ele começa a traduzir uma coisa que não quer dizer nada, porque ele trocou de fase de leitura. Só que a outra fase de leitura, que começou na terceira base, ela vem aqui traduzindo uma coisa que não quer dizer nada, e quando ela chega exatamente naquela mutação, ela começa a traduzir a outra. Então, basicamente, quando você tem um problema de leitura, de fidelidade do sequenciamento, assim, não por troca de base, mas por perda ou adição de base, que muda a fase, o BLAST vai se virar, porque, na verdade, ele vai mandar aquela primeira metade numa tradução e a outra metade na outra, porque ele pega o DNA e traduz em 6, né? Então, aquela que tem uma deleçãozinha assim, até a metade ele vai mandar a proteína certa numa fase de leitura, e depois, quando mudou a fase de leitura, ele não vai desperdiçar aquele outro pedaço, ele vai mandar também. Então, você vai ter dois pedaços ali. Então, vou mostrar para vocês onde é que o BLAST fala para você: alinhei a frame 1, alinhei a frame 3, alinhei a frame -2, né? Então, é interessante você saber isso. A gente dá muita aula de BLAST para vocês aqui, porque vocês são biólogos, né? A gente imagina que o primeiro contato que vocês tiverem com bioinformática, quem não for muito de área médica, assim, vai ser com genomas não sequenciados, né? Porque, assim, você está sempre explorando um genoma novo, né? Porque quando você já tem o genoma sequenciado, aí são outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês. A gente simplesmente alinha o RNA no DNA, e o DNA já tem a anotação do gene, qual é. Então, você só conta quantos RNAs deram para aquele gene. Mas quando você está com um organismo diferente, uma arraia, entendeu? Uma perereca da Serra do Cipó, aí você vai ter que se virar com homologias mesmo. Bom, eu vou mostrar para vocês o alinhamento global hoje também, mas eu já comentei com vocês que o BLAST é um alinhador local, né? Você quer saber qual a sequência mais parecida com a sua no banco de dados, né? Então, ele é usado quando você quer identificar numa coleção de sequências grandes aquelas que apresentam um alinhamento bacana com a sua, que a gente chama de query. E aí o algoritmo computacional, ele vai pegar pedaços da sua sequência de tamanho word size e vai alinhar com o banco de dados. Um word size, nós vamos ver aqui no BLAST, ó, vamos para a página do BLAST, eu vou clicar com a minha rodinha aqui, o botão do meio, para ele abrir numa outra tab, tá? Vocês têm um Ctrl aqui? Não, é o botãozinho do meio. Ele abre numa outra tab aqui em cima, vocês estão vendo? Ele abriu aqui numa outra tab. Então, assim,
Vamos para a página do BLAST e verificar o word size entrando em nucleotide BLAST, né? Primeiro a gente vai ver o BLAST de nucleotídeos. Ele já está no BLASTn, já veio direto para o BLASTn. Tem uma aba aqui, ó. BLASTn é quando ele compara o nucleotídeo com o nucleotídeo. Então, word size, vamos para a página nucleotide BLAST e abrindo algoritmo parameters para ver o word size. O algoritmo parameters, se não me engano, está lá embaixo. É legal que você vai dar essas aulas aqui. Ó, tá vendo o algoritmo parameters aqui? Embaixo do botão, tá? A gente nunca... Por isso que ele fica fechado. É pra você não mudar, não. Você usa ele nos default ali. E aí... Ué, caraca, mano. Onde é que foi parar aqui? Foi para a direita? Algoritmo parameters. Tem que abrir. Aqui. Abriu, né? Máximo número de sequências alvo. Então, se você quer saber se esse gene existe em quantos organismos, ele está com o máximo de 100. Ele só vai mostrar 100 resultados. Você tem que aumentar aqui para 5.000 se você quiser, tá? Ver mais do que 100 resultados. Geralmente, você usa o BLAST para pegar o primeiro. Ou então, quando o primeiro não te fala exatamente uma boa definição, você lê os 5 primeiros. Então, por isso que ele vem com default menor. Esse Spectre Threshold aqui, 10, é loucura, a gente não usa. A gente usa na faixa 10 a menos 10 e tal. Ele tá com word size, eu tô com o BLASTn aqui mesmo? Ah, não, BLASTn. Olha só, o BLASTn tá com uma word size de 11. Você pode mudar se você quiser, mas assim, de quando em tempos em tempos, essa word size vai aumentando, porque o banco de dados vai ficando muito grande, e a chance de ter uma sequência lá com 11 igual à sua vai aumentando, né? Então, aí um dia ser 11 vai ser talvez 15, né? Ou 12. Tá? Então, o word size é 11, e é assim que você descobre, você vai aqui no algoritmo parameters. Esse MegaBLAST aqui é uma versão mais rápida do software, gulosa a gente chama, né? E deixa eu ver se eu tenho que fechar e abrir de novo para ele me falar aqui a word size. A word size do MegaBLAST é 28. Tá? Ele é uma estatística um pouco mais agressiva. Então, somente vai ser considerada para alinhamento com a sua sequência todas as sequências do GenBank que tiverem pelo menos 28 exatamente iguais às suas, né? Isso já é menos frequente. Então, o MegaBLAST ele já dispensa um monte de candidatos que o BLASTn conseguiria, tá? O MegaBLAST ele foi proposto e foi testado, e ele tem uma heurística que a gente chama muito boa. Então, heurística é quando ele não te dá a resposta absolutamente correta, mas uma resposta que você aceita, né? É boa o suficiente para você não reclamar. Então, ele é muito mais rápido, mas ele dá a resposta quase a mesma. Então, a gente costuma usar rapidamente, em grande escala. Normalmente, quando a gente vai fazer um negócio nosso, a gente ainda faz com BLASTn, para ser um pouquinho mais exato, tá? Mas vou te contar, não faz diferença nenhuma, não. Muito bem, então a gente já fez aqui, eu estou passando lá para o meu tutorialzinho aqui. A gente viu que a word size mudou. Para quanto mesmo, que eu esqueci? Do BLASTn? 11? 11, né? 11. Aí apareceu um negócio aqui para mim. 11. Muito bom. A matriz de pontuação é por causa do seguinte: ele encontra aquelas 11 aqui assim, e aí ele vai andando para a direita, né? E sempre com um delta na cabeça. Se ele começar a pontuar muito abaixo de um certo limiar, ele para em algum lugar, tá? Por isso que ele é um alinhador local, ele vai alinhar só até aqui, tá? Se daqui para lá tiver muito diferente e ele só estiver perdendo, ele para de alinhar. Então vamos dar uma olhadinha na matriz, porque quase nunca eu mostro aqui.
Para pontuar, o programa usa uma matriz, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na matriz. Afasta. Aqui ele está explicando o BLAST, não tem matriz nenhuma aqui, não. Esse link aqui mudou, não era isso. Antigamente tinha uma matriz aqui. Mas ele fala aqui da matriz e tal, word case e tal, então não é bem aqui que eu queria, não. Para comparação de nucleotídeos, ele usa uma matriz de identidade, mas a pontuação é ajustada. Então, vou mostrar aqui, ó, essa pontuação ajustada aqui assim. Vocês têm aí de vocês também. E, ué, caramba. Eu juro que eu troquei o endereço desse negócio. Vocês conseguiram ver a matriz ajustada aí? Tá com cache. A matriz não apareceu para vocês não, né? Para mim apareceu. Para você apareceu, né? Eu tô com cache da página que não mostrava a matriz. Que coisa louca. Vocês estão vendo uma matriz lá, né? Na coluna, dá para perceber na matriz? Conta para mim, então. Dá para perceber na matriz que a diagonal é quando tá A com A, C com C, T com T, G com G, né? A diagonal, assim, né? Quantos pontos ele dá se der A com A, C com C, G com G, nessa que você está vendo aí? Tá aparecendo uma imagem com 3 matrizes. Ah, tá. Eu estou querendo a matriz do BLAST, acho que aqui está para a direita. O A com A tá 5. 5, né? C com C dá 5, G com G dá 5. Então, o que acontece? Ele vai andando para a direita e todas as vezes que ele vai tendo coincidência entre a sequência sua e a do banco de dados, ele vai somando 5, 5, 5, 5. Aí, quando ele tem uma comparação de A com T, aí acho que ele tira 4, né? Dá menos 4, todas as outras possibilidades, não é isso? Tá? Então é isso daí. Então ele vai alinhando com 5, 5, 5 e 4. Como é que os caras fazem isso? No ajuste. Faz uns testes e tal, de proteínas da mesma família e tal, e tarará, e coloca lá para você. Então, todas as vezes que você entrar na bioinformática assim, para procurar identidade de sequências, homologia de sequências, toma cuidado que vocês vão sempre usar uma coisa que alguém padronizou, sabe? Sempre tem um jeito de fazer um pouco melhor, mas aí como é que você vai fazer, né? Porque você fala, usei o BLAST, mas usei uma matriz doida. Aí as pessoas não sabem o que você vai ter como resultado. Mas não é uma coisa muito perfeita, não. Eu quero mostrar para vocês a de proteína, porque a galera não sabe como é que é. Para comparação de proteínas, são usadas várias matrizes. Tem umas que são feitas por técnicas de mutação, mas a mais usada é essa Blossom 62. Eu vou levar vocês para entender a Blossom 62. É bom falar isso para os biólogos em geral, porque a galera acha que quando você compara os aminoácidos, a gente compara um aminoácido com as características físico-químicas dele, né? Se ele é negativo, se ele é positivo, mas não é não. Quando se começou a fazer comparação de sequências, já existia uma base de dados chamada PIFAM, que é uma base de dados de domínios proteicos. Então, esse é o domínio que liga ATP, esse aqui é o domínio da polimerase, esse aqui é o domínio de ligação na membrana. Então, já tinha uma base desses domínios em várias proteínas, né? A galera fez isso meio que na unha, na mão. Aí os caras falaram assim, pô, vamos fazer um negócio meio automático, vamos fazer um blast, né? Aí eles usaram esse mesmo método que eu falei de pegar uma word size e depois avançar, né? Mas eles, como é que eles iam pontuar? Então, vocês estão vendo aí a Blossom 62, né? A Blossom 62 tem umas pontuações. Vocês sabem código de uma letra de aminoácido já, meninos? Tá na hora. Quem sabe essas letras tudo aí? Quem sabe o que significa K?
Qual que é o aminoácido K? Vai? Ninguém? Vocês vão pôr no Google. Não? Ó, vocês têm que saber, os aminoácidos que começa pelo menos com a letra inicial, vocês têm que saber. Tem um aminoácido que começa com A. Que aminoácido começa com A? A. Quem sabe? Alanina. Alanina, muito bem. Com C. É aminoácido Cisteína. Cisteína, muito bem, muito bem. O G é o aminoácido mais simples, qual que é? Glicina. Vocês começam por esses, né? Mas, por exemplo, leucina e isoleucina estão aqui. Então, a lisina, você já usou L, então a lisina vem para aqui, tá para cá. Mas quem faz bioquímica tem que pelo menos saber que a arginina tem grupo amino, então ela fica positiva, a lisina fica positiva também, né? E o D e o E são ácidos na ordem alfabética, ácido aspartico e ácido glutâmico, tá? Então, vamos ver se a gente acha alguma coisa inusitada aqui. O R é arginina, né? Eu falei, R é arginina e a lisina. Vamos pegar esse R aqui e ver, ele está positivo com ele mesmo, tá vendo? Ó, arginina com arginina. Depois, vamos ver onde mais ele dá positivo. Nem com a lisina ele não dá positivo. Cadê a lisina aqui? Lisina, dá 2, 2, né? Então, a arginina com lisina dá 2. Agora, vamos ver os ácidos aqui. Esse aqui é o ácido aspartico, e esse aqui é o glutâmico. Esse é o ácido aspartico, ele dá 1 com asparagina, com ele mesmo ele dá 6, e deixa eu ver onde ele dá mais positivo aqui. Com o glutâmico ele dá 2, tá vendo? 0 com a serina, e ele dá 4. B é qualquer aminoácido também, né? B é uma letra mágica, não serve. Então, por que é 4? Por que é 2? Na verdade, a galera pegou os domínios e alinhou, tá? E se você alinhasse proteínas muito idênticas, você ia dar pontuação só na diagonal, né? Ia ser uma matriz de identidade. Então, a galera falou assim, vamos tirar as proteínas muito parecidas, vamos tirar as que são 90% parecidas, vamos tirar as que são 70% parecidas. E eles chegaram no número 62. Então, eles pegaram o PIFAM, não é bem o PIFAM, mas é quase o PIFAM. Pegaram o PIFAM, que é uma base de dados de pedaços conservados, olharam os alinhamentos e jogaram fora todo alinhamento que tivesse mais do que 62% de identidade, porque eles falaram assim, cara, senão eu vou fazer um software que só acha coisa idêntica, eu quero fazer um software malandro que consiga comparar coisas diferentes e me falar, né, se elas são parecidas. E aí apareceram uns números. Depois eles tiraram fizeram um log para que números grandes ficassem positivos e números pequenos ficassem negativos, né? Divide um pelo outro, né? E tira o log. Se você dividir, por exemplo, 2 por 1, dá 2. O log dá mais 1. Se você dividir 1 por 2, dá meio, né? Aí você tira o log, dá menos 1, né? Então, é por isso que aparecem esses logs aí. Então, eu queria contar para vocês que não tem nada a ver com físico-química. Quer dizer, tem a ver, né? Mas tem a ver mais com uma observação da natureza. A base PIFAM, do jeito que ela estava naquele dia, e se é mais frequente você alinhar um cara com o outro. O triptofano, ele é muito pouco frequente nas proteínas. Então, ele é negativo para todo mundo aqui, menos com fenilalanina, dá 1, e 11 com ele mesmo, entendeu? Porque você vê um triptofano aqui e o triptofano aqui, como ele é raro, não é por acaso que eles estão ali juntos, né? A fórmula, não vou explicar, a fórmula pondera a frequência que eles são encontrados nos alinhamentos PIFAM dividido pela frequência basal, né? Frequência ao acaso, que seria multiplicar a porcentagem de triptofano nas proteínas todas por ela mesma, né? Duas frequências, triptofano.
Então, ele funciona assim. Mas o que eu queria mais é que vocês soubessem que não toma essas coisas como verdade absoluta nunca, tá? Funciona, funciona. Isso é que importa. A gente tem uma heurística que a gente acredita nela. Mas eu queria mostrar para vocês que se usar uma matriz Blossom diferente, o resultado vai dar um pouco diferente, tá? Então é isso daí. Vamos lá. As matrizes de pontuação. E assim, eu sou tão velho nesse negócio aqui que eu cheguei a ver, eu acho que eu não cheguei a usar, mas cheguei a ver um Blast que não sabia fazer gap. Eu vou mostrar uns resultados de Blast, vocês vão ver os gap aqui. Mas assim, conforme ele está estendendo o alinhamento, pode acontecer que errou a fase de leitura, ou deletou alguns 3 caras, ou então você está comparando uma proteína que é assim, e com a outra proteína lá, ela fez uma deleção de uma alça, que ela falou, não precisa dessa alça, ela tirou aqueles 4 aminoácidos ali. Então, o Blast chega num lugar lá onde está tudo diferente, mas ele sabe fazer um gap, ele sabe fazer assim, deixa eu ver se lá na frente vai voltar a dar igual. Então ele daqui a 4 o cara começa a ficar igualzinho de novo. Então ele põe um tracejado no alinhamento, Isso daí é o gap que ele faz, né? Então, ao estender o alinhamento, o programa tira pontos, deixa eu ver se esse link ainda está vivo aqui, para a gente ver quanto que ele tira pontos, né? Gap costs, né? Então, quando você está comparando DNA com DNA, se você fala assim, eu acho que tem um gap aqui, eu acho que vai voltar a ficar igual lá na frente, você tira 5 pontos, tá? E para cada base do gap que você vai aumentando, até achar a parte onde ficou igual, você vai tirando 2 pontos, tá? E para a proteína, a existência de um gap, tipo um aminoácido ali a mais numa proteína, você vai tirar 11 pontos, é bastante, é quase um triptofano com triptofano. E para cada aminoácido que você vai colocando a mais, você vai colocando um ponto, tá? Então, queria mostrar para vocês que quando você faz computação, você ajusta o seu algoritmo a uns critérios lá na hora que está fabricando, e depois a galera acha que está usando uma comparação assim muito ajustada, né? Sempre é plausível de ter algum erro, tá? Assim, é um ajuste, né? A gente fala que o negócio tá bom quando ele tá te dando respostas que você vai gostar, né? Então é assim que funciona aí. Então vocês aprenderam aí que os alinhadores, eles têm as matrizes e eles têm gaps também para fazer as coisas funcionarem. E o alinhador local não quer chegar ao alinhamento final, ele só quer identificar aquela sequência mais legal. E quando a gente tem um RNA alinhado com o genoma, vocês vão explicar para mim essa figura aqui, ó. Vai lá. Quem que me explica aqui? O que está acontecendo aqui? Eu estou alinhando o gene da beta-globina aqui no X. Posição de... O gene tem quantos? Uns 1.500, 1.700 nucleotídeos. Eu estou alinhando com o cDNA, né, que é derivado do RNA mensageiro, vocês sabem, né, que ele tem aqui um tamanho menor, uns 600 nucleotídeos, né. Por que eu tenho esse alinhamento assim, ó, o número 1 começa alinhando com 240? Por que um alinha com 240? Me conta. O que tem aqui no gene entre 1 e 240? Vamos lá. Aqui é o mensageiro, né? Já pronto. E aqui é o gene. Então, o alinhamento não começa no 1 com 1. O alinhamento começa na primeira posição do mensageiro, com a posição 240, vamos dizer assim, do gene. O que tem aqui? Como chama esse? Esse aqui pode até chamar de intro, mas tem um nome mais bonitinho. Mas é verdade, você pode chamar de intron. Na codificação da proteína, porque assim, a codificação deve começar mais ou menos aqui, né?
Pode chamar de intron, sim, ué. É um primeiro intron, o exon tá primeiro aqui. O RNA começa a ser transcrito aqui, né? Ele vai ter uma região que é a 5' untranslated region, né? Só que a 5' untranslated region vai entrar aqui até achar o códon de start, né? Então, untranslated region vai estar aqui. Você está mais certo, é um intron. Aí, quando chega aqui, né, vai ter um outro intron, tá certo? Porque você para de alinhar nessa posição e alinha aqui, tá? Eu queria mostrar para vocês uma figura clássica da bioinformática, né? O alinhamento mostrando os introns, né? Vocês estão vendo que tem um ruídozinho aqui, ó, tá vendo? Tem essas coisinhas assim, uns pontinhos espalhados, que são pequenos alinhamentos próximos do tamanho do word size, né? Que não evoluíram muito. Então, aqui a gente tem um intron, tem 3 exons, né? Beleza? Então, eu tenho 3 exons nesse transcrito aí, e a gente tem que entender isso quando a gente compara um RNA com um DNA. Muitos dos nossos transcritos, eles não vão alinhar totalmente num exon, eles vão alinhar metade num e metade no outro, né? Então, beleza. Então, a gente chama isso aí de HSP. Eu nem vou falar para vocês o que significa o H, o S e o P. Eu acho que é High Score Segment Pair. Isso aqui é um segmento que alinhou bem, outro segmento que alinhou bem, outro segmento que alinhou bem. Então, quando o resultado de BLAST dá nesse tipo de comparação, ele vai te dar 3 HSPs, esse e esse. São 3 alinhamentos locais, tá? Então, quando ele chega nesse final, ele para, porque ele não está vendo muita identidade, então ele te dá um HSP. Depois aqui ele dá o outro HSP, né? E depois aqui ele te dá outro HSP. Então, um BLAST entre o mensageiro e o gene é esperado que ele te dê 3 resultados, tá? Dá o primeiro HSP, o segundo HSP e o terceiro HSP. O BLAST não tem condição de fazer um gap desse tamanho aqui, tá? Fala assim, não, isso é um gap. Não, ele vai descontando, aqui é nucleotídeo com nucleotídeo, ele vai descontar 5 para abrir o gap e 1 para estender o gap. Só que logo ele chega no delta onde ele para. Então, assim, ele não consegue entender isso como um gap. Então, ele vai te dar 3 HSPs, tá? Então, para quem vai trabalhar com isso, saber que isso aí chama HSP é bom. Porque às vezes a gente fala, 3 HSP, que porra é 3? Você tem que saber. A gente fez uma brincadeira com a estatística, né? E eu falei para vocês não falar que BLAST serve para identificar homologias, senão vocês podem ser queimados numa fogueira assim que tiver o próximo São João, que deve ter foi adiado, né? O São João acho que foi adiado para outubro, talvez tenha um São João em outubro lá no CB. Não sei se no ICB, mas lá em Campina Grande parece que vai ter. Então, vocês não podem falar isso, não. Mas, na verdade, eu expliquei para vocês, né? Existe um preconceito muito grande de falar isso daí, mas o BLAST, depois que ele fez a comparação das sequências, ele calcula para vocês a chance daquilo ter sido ao acaso. E a hipótese alternativa do acaso é homologia. Tá? Então, na verdade, ele não serve para alinhar, ele não serve para medir similaridade. Ele mede a similaridade? Claro que mede. Ele usa uma matriz feita por um método doido, ele estica, ele tira ponto quando ele abre um gap e não sei o quê, tudo isso da cabeça dele, entendeu? E ele fala qual é a mais similar, entendeu? Assim, não é que ele quer te mostrar uma similaridade, ele quer te falar quem é a sequência mais similar. Para você falar assim, isso aí é uma quitina, então a minha sequência é uma quitina também. Né? Ele quer te falar o que é mais similar, mas ele calcula sim uma estatística daquela similaridade ser por mera coincidência. Você manda uma sequência para ele cheia de A, vai ter um monte de sequência lá, pedaços de genomas que são cheios de A. Né? Então ele vai falar,
alinhou aqui 80 As, só que eu vou te contar que a chance disso ter sido ao acaso é enorme, entendeu? Então, não leve isso, sim, como uma grande informação. Ele te fala isso. E quando ele fala pelo Ivelo e que a chance é muito pequena, aí a hipótese alternativa é a homologia, né? Então, assim, mas não pode falar isso, não, na rua. O pessoal fala assim, BLAST serve para medir a similaridade entre as sequências. Tá bom. Tipo de blasts e como usar. Então, agora a gente vai fazer aqui, tá? Vocês têm a janela de vocês, eu tenho a minha. Vamos alinhar. Eu vou fechar as outras janelas que eu tenho aqui, só para não ficar... que hoje a nossa tela está um pouquinho menor, né? Vamos alinhar estas sequências. Eu estou clicando com a rodinha do meu mouse, eu não sei onde é que é o botão do meio de vocês, mas quando eu aperto com o botão do meio, ele abre aqui, ó, tá vendo? Vamos alinhar estas sequências aqui com a base de dados de proteínas denominada NR. Acho que eu já contei para vocês, né? O pessoal sonhava que os cientistas iam depositar um exemplar de cada sequência, entendeu? Aí, quando você depositar no GenBank, você via se já tinha uma sequência idêntica à sua, você não depositava. Claro que isso não vingou. O povo pega as sequências e pimba, deposita lá. Aí eles começaram a tirar a redundância, né? Aí, eu nem sei se eles ainda tiram, para falar a verdade com vocês, ou se desistiram, mas não dá para tirar. Mas a base é chamada de não redundante. Não redundante... a de nucleotídeos também é não redundante, mas não redundante é o nome mais dado para banco de dados de todas as proteínas, tá? Então, a gente vai brincar com todas as proteínas do mundo e a gente vai usar estas sequências para ver o que elas são, tá bom? E para isso a gente vai usar o BLAST-P. Eu vou clicar aqui com a rodinha para ver se abre num lugar aqui já direto. Às vezes esses links mudam, sabe? E aí eu ponho no tutorial e aí vai para o errado. Então tá aqui. Então vocês têm que reparar que você já está com a aba no BLAST-P, né? Você vai colocar uma proteína aqui, você vai colocar a primeira proteína. Coloca aí no de vocês para vocês fazerem também, que aí vai dar emoção de, nossa, eu fiz meu BLAST aqui. Eu vou copiar o formato FASTA inteiro, tá? Então, ele tem o sinal de maior, o nome e uma bobagem escrita aqui, tá? E aí, por uma linha, tem as sequências de aminoácidos. Ctrl+C, vou lá no meu BLAST e dou um Ctrl+V. Deixa eu ver se eu tenho que trocar alguma coisa aqui, né? Job Title, Blast Results, ele tá mostrando que agora vem em abas o formato. Ele já abre na base de dados não redundante, que é todas as proteínas do mundo tentando tirar a redundância. Mas vamos contar para vocês. O NCBI, né, esse centro aí que a gente está trabalhando, ele tinha dois pesquisadores russos, o Tatuzov e a Tatuzova. Vocês sabem que em russo, quando a mulher tem um A no sobrenome, né? Tatuzov, e a mulher do Tatuzov é a Tatuzova. Então, o Tatuzov, ele, num certo momento, ele falou assim, cara, quando uma pessoa quer encontrar a sequência da mioglobina aqui no GenBank, ela vai encontrar as mioglobinas que todos os pesquisadores depositaram. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as hemoglobinas que todo mundo depositou e vou juntar todas. Por exemplo, no caso de um RNA mensageiro que tem a região 5' não traduzida, a 3' não traduzida, os exons e tudo, ele pegava todas as sequências que existiam, juntava tudo e construía uma quimera curada, entendeu? Aqui é o primeiro intron, o primeiro exon, né? E aí ele falou assim, vai ter uma entrada só para cada mioglobina. Se a mioglobina tiver splice alternativo, não sei o quê, eu vou ter 5 mioglobinas. Se não, vai ter uma mioglobina só. E aí, essa base de dados foi crescendo, meus amigos, crescendo, me absorvendo, e se transformou na base de dados RefSeq, que é sequências de referência, tá? Então, você tem essa oportunidade de trabalhar. Se você quiser fazer um blast no RefSeq, você vai pegar as melhores sequências do mundo para cada gene, né? Então, só que assim, você não pode pegar um organismo que foi sequenciado anteontem
né? E achar que ele vai estar no RefSeq. Vai ter um tempo entre um organismo ser sequenciado e ele virar RefSeq. Então, tome cuidado com isso. Então, você paga o preço de ter uma base de dados toda curada, onde cada gene está representado uma única vez, né? Só que, é claro, é uma equipe que faz a produção do RefSeq, então demora um certo tempo. Incrivelmente, para vocês que forem trabalhar com bactérias, elas entram por RefSeq rapidamente. Assim, a gente conhece muita gente lá no ICB que tem genoma de bactéria no RefSeq, né? Que é a base de dados de referência dos genomas. Tá? Agora, você pode fazer um blast nos organismos modelo, se você quiser, sei lá, nem conhecer essa base. Você pode fazer um blast na base de dados de proteínas melhor anotadas do mundo. Tudo é feito com curadoria manual. Cada anotador gasta 3 dias lendo todos os papers sobre a proteína para saber qual a função dela. Tá? Eu sei porque a gente teve um escritório do SwissProt no Rio de Janeiro. Então, eu conheci uns anotadores SwissPro. Até dancei forró com uma anotadora SwissPro. Eu falei isso num congresso uma vez, quando apresentei ela. Porque, assim, conhecer uma anotadora SwissPro é uma coisa... sequência de patentes, e esse aqui é estrutura. Por exemplo, eu quero saber se o que eu sequenciei na minha arraia é parecida com alguma proteína que tem estrutura resolvida. Então, eu faço um blast direto no PDB e vejo quais são as proteínas que têm estrutura resolvida. Né? Metagenome protein. Vamos fazer no PDB? Eu vou mudar minha aula hoje aqui, eu vou fazer pela primeira vez. Eu nem sei se a proteína tem um hit no PDB, tá? Então, nós vamos pegar aquela primeira proteína que a gente colocou aqui e eu mudei a brincadeira. Eu vou procurar somente no PDB, tá? Pode ser que não tenha identidade nenhuma, entendeu? Mas vai ser legal pra caramba isso aqui. Eu vou usar o BLASTP mesmo, tá? Depois eu explico para vocês esse PC. E não tem mais nada para mudar, não. Pode dar um enter aí. Cara, essa aula vai ser divertida. Eu nunca fiz esse blast no PDB. Vamos ver. Bom, como vocês sabem... Nossa, já fez? Já fez. Então, a gente é obrigado, porque Miguelito inventou de fazer um blast no PDB, a gente é obrigado a... Caraca, mano. Eu tô com a tela sendo compartilhada com vocês aqui. E aí a minha barra de navegação ficou escondida. Caraca, mano, cadê minha barra de navegação aqui? Eu não sei lá, tá, não. Oh, Deus do céu. É porque a minha tela tá meio restrita, porque ela tá sendo compartilhada com você. Acho que eu posso ir para a direita com o meu cursor aqui, eu não posso? Caraca, eu não tô me entendendo, não. Vocês estão conseguindo ver na tela de vocês aí, né? Eu queria ver o valor do Ivelo aqui em cima. Eu posso fazer isso aqui, ó, Ctrl menos. Miguelito, eu tô esperto. Então, olha, a primeira proteína que eu coloquei lá é uma proteína P53, né? Que é uma proteína de... Na maioria dos tumores ela está mutada. Quem sabe o que é P53? Teve aula de P53 aí? Quem me explica o que é uma P53? Vamos? Cri. Fala para mim, P53. Alguém sabe o que é uma proteína P53? Hein? Quem me fala? Caramba, vocês não tá. Eu tô com o meu microfone ligado, né? Minha câmera tá desligada. Vou ligar aqui. Quem me fala o que é uma proteína P53? Quem sabe? Tem alguma coisa relacionada com a apoptose, não tem? Tem também. Ela controla a apoptose também. Que mais?
Eu vou dar uma trocadinha de compartilhamento aqui, se vocês me permitirem. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Vou mostrar para vocês, porque assim, eu costumo dar em biomol, mas a maioria não dá, não. Então, se você tiver uma lesão, geralmente a P53 tem uma curiosidade para vocês que são biólogos, que é o seguinte: ela é transcrita, mensageiro, ela é traduzida, e aí ela é constantemente degradada. Ela se associa com a proteína MDM2, que leva ela para o proteasoma. Então, ela é degradada o tempo todo, ela é sintetizada, degradada. Se você tiver uma lesão no DNA, existe uma proteína que reconhece a torção no DNA. Ela não precisa nem saber que lesão é aquela, que se chama proteína ATM. Essa proteína ATM, ela fosforila P53, tá? E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Eu podia estar matando, podia estar roubando, podia dizer que fosforilar P53 já era o suficiente, mas na verdade uma proteína muito famosa chamada P300, que mexe com cromatina e tal, acetila ela. E ela, fosforilar de acetilada, ela vai atuar como fator de transcrição. E ela faz que seja produzida uma proteína chamada P21. Essa proteína P21, ela pode estar relacionada à apoptose, mas na verdade ela faz uma coisa se ela conseguir. Ela tenta bloquear todos os complexos ciclina com CDK, que são os complexos que controlam a progressão no ciclo celular. Então, basicamente, P53 para o nosso ciclo celular quando tem lesão em DNA, tá? Para que haja tempo de ter o reparo. Se não parar, né? Depende de onde a célula está. Se ela estiver próxima da mitose, ela entra em apoptose, se não parar. E se a P53 não conseguir parar. Mas a P53 serve para parar o ciclo celular, né? Enquanto tem lesão no DNA, tá? Então, é uma proteína que a gente chama de checkpoint, e por isso ela também é chamada de anti-oncogene, né? P53. Aí vocês podem dar uma lida no biologia molecular da célula, que vocês vão conseguir ver lá o negócio lá. Então, deixa eu ver aqui como é que eu compartilho a tela. Tomando um baile aqui, mais porque... meu Deus, chamei... PowerPoint. Não estou me vendo. Eu não estou me vendo. Então, vamos lá. Compartilhamento. Aqui. Pronto. Então, senhoras e senhores, a gente aceita Ivelo e zero, né? Tem uma outra entrada lá que tem o Ivelo bem pequenininho, a gente aceitaria também, né? Então, é P53. Deixa eu ir lá para baixo para ver se eu tenho Ivelo vagabundo nessa lista, para já mostrar para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, esse Ivelo aqui é ridículo. Ele está falando que é cadeia B do peptídeo stappled, entendeu? Acetilação, né? Tá? Então, até aqui está muito P53, está mais ou menos bom. Então, senhoras e senhores, a gente achou que a primeira proteína é a P53. Agora a gente tem que fazer o alinhamento da segunda aqui, ó. Nós vamos fazer no PDB também. Então, pegue a segunda proteína de vocês, né? Aqui você pode dar um back aqui assim, ele volta, né? E aqui, tem um clear aqui? Não tem, mas se você dá um Ctrl A aqui, você deleta, e aí você coloca a sua P53 aí. Vamos continuar fazendo essa coisa de procurar no PDB, né? Então, eu peguei aquela minha segunda proteína e coloquei aqui, vocês coloquem aí também. Então, vamos ver. Pode acontecer de uma proteína que a gente coloca não ter hit nenhum, tá? Porque nós estamos procurando especialmente no PDB. Vou fazer só duas. Tá pensando, hein?
Tá pensando muito, né? Teste 3, anotar com blast. Que coisa, hein? Acho que ele tá achando muito hit, por isso está demorando bastante, assim. Tá, então, assim, o programa que compara proteína com proteína é o BLAST-P. Aí eu vou contar uma história para vocês. Vocês assistiram a novela O Clone, quando passou originalmente? Não, né? Mas talvez não vale a pena ver de novo. Quem assistiu a novela O Clone? Alguém assistiu? Vocês não sabem nem que novela é essa? Assisti, professor. Ah, muito bem. Na novela O Clone, a Dolly tinha sido clonada, né? E aí o Murilo Benício foi clonado. Então, no último capítulo, ele sai para o deserto com o Dr. Albieri, que clonou ele, né? O Léo, é o clone, porque não se sabia se os clones morreriam logo por envelhecimento precoce, porque a Dolly, né, e supostamente o Léo também, são clonados de uma célula adulta, era uma célula de mama adulta. Então, o Léo foi clonado de uma célula das costas, eu acho. Então, não se sabia ainda, mas quando se clonou gado pela primeira vez, a telomerase ressurgiu e ela incompridou o telômero do gado. Então, o Murilo Benício deve estar no deserto até hoje, lá o Léo, que é o clone, né? Porque a telomerase incompridou o telômero. E assim, é claro que na origem da ciência, assim, alguém foi a primeira pessoa que clonou uma telomerase, né? Como é que clonava? Fazia um anticorpo contra a telomerase, precipitava o ribossomo com mRNA da telomerase, clonava esse RNA no plasmídio, sequenciava tudo na mão e arrumava uma sequência da telomerase. Aí eu vou contar para vocês, então, essa história para vocês entenderem umas particularidades do BLAST. Então, ó, aqui a gente já viu, então, que esse cara é um carregador dissoluto da membrana, tal, né? Transportador de sulfato, parece, né? Na verdade, é só esses dois aqui que estão com ivelo e razoável, tá? Assim, aqui já começa a ficar meia boca, né? Então, aqui no nosso caso, você sabe que a gente pediu 100 hits e a gente está tendo aqui só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa proteína, na base de dados de estruturas, ela tem duas proteínas boas aqui, com 93 e 82. Para o pessoal de estrutura, eles conseguem fazer análises com 49% de identidade ou 48% de identidade, tá? Quem faz análises estruturais pode fazer um modelo com essas porcariazinhas aqui. Mas as boas mesmo são essas duas aqui, tá? Então, olha o IVL como é que dá, né? E então você confia, você fala assim, essa proteína que eu mandei, ela deve ser homóloga dessa daqui, porque o IVL está dando baixo, né? Então, você que escolhe a sua faixa de confiança, é tudo bem relativo. Mas então, assim que funciona o BLAST-P. Então, vamos voltar aqui e vamos ver a historinha daquele trabalho aqui. Então, tipos de BLAST quando usar. Compare o resultado com BLAST-X e tal. Tente identificar essa sequência com BLAST-N, limitando a almoçar. Eu vou dar um spoiler. Vamos dar um spoiler. Cadê esse trabalho aqui? Ó? Eu vou clicar nesse trabalho aqui para mostrar para vocês o trabalho. Se eu fosse vocês, por curiosidade, eu leria esse trabalho aqui, viu? Então, uma provável telomerase humana, domínio catalítico dela, ela é regulada em células tumorais e durante imortalização. Esses caras aqui, meus amiguinhos,
Eles clonaram a telomerase de um protozoário ridículo chamado Euplotes, tá? Então, eles clonaram de um cara chamado Euplotes, e desse cara aqui, foi a primeira telomerase do mundo. Com a sequência dessa telomerase, eles não tinham genoma humano naquela época, não. A gente está falando do quê? 97? Deixa eu ver aqui. Cadê a data desse negócio? Estou meio cego aqui, porque tem uma luz na minha frente. 97. Eles não tinham genoma humano, 2001, 2003, né? Então, eles só tinham transcriptoma humano. Então, eles encontraram uns transcritos, né, humanos e conseguiram remontar a sequência da telomerase humana. Não bastasse isso, eles conseguiram provar que nos tumores a telomerase ressurgia, ela ressuscitava. Na verdade, ela ressuscita em metade dos tumores, tá? Na outra metade, o telômero encurta e a célula tumoral aprende a não disparar a apoptose pelo telômero curto. Então, o telômero curto dispara a apoptose e a célula se mata. Na metade dos cânceres, a telomerase ressurge, todos os cânceres que você quiser saber na vida, ela ressurge e ela incumprida o telômero para que as células fiquem imortais, né? E na outra metade, o telômero não ressurge, mas as células aprendem a não morrer de apoptose por causa do telômero curto. Essas são as duas possibilidades dela viver. E durante a imortalização, quando você tem um anticorpo, um antígeno, desculpa, e vai ativar uma célula B para produzir anticorpo, não é uma célula, cara. Na hora que ela responde ao antígeno, ela responde com uma proliferação. Proliferação enorme, como se ela virasse um tumor controlado, né, claro. Então, ela precisa ficar imortal, assim, ela precisa ter um telômero incumpridado. Então, a telomerase ressurge. Agora, veja que coisa interessante. Esses caras, em 97, descobriram duas coisas malucas, como, por exemplo, que a telomerase ela é upregulated nas células tumorais, e nos linfócitos B, que vão proliferar para fazer muitas células, para produzir muitos anticorpos. E, então, entenderam esses dois fenômenos importantíssimos, né? A imortalização das células B e a upregulation nas células tumorais, e porque eles conseguiram sequenciar uma telomerase de um euplotes, entendeu? Então, nós vamos tentar reproduzir o que eles fizeram naquela época lá. Então, vamos lá no meu... Ah, meu Deus do céu. Aqui. Pronto. Então, vamos lá no meu tutorial. Então, eu peço para vocês fazerem aqui, então, tente identificar esta sequência. Eu vou fechar minhas outras abas aqui. Tente identificar... Cadê meu tente identificar aqui? Estou com sono na minha frente. Tente identificar esta sequência, ó. Eu vou pegar esta sequência aqui, de vocês aqui assim, tá? É uma sequência. Eu vou dar um spoiler. Isso aqui é a telomerase daquele bichinho, do euplotes. Tente identificar essa sequência. Ctrl A, Ctrl C. Tá? Com BLAST-N, mas limitando a pesquisa para Homo sapiens, porque senão você vai encontrar a telomerase do... Então, eu cliquei com o botão da direita aqui, tá? E eu estou no BLAST-N. Então, eu vou colocar aquela sequência aqui, tá? E eu vou colocar no database, eu posso colocar... Aqui tinha. Genomic, transcript... Database, eu acho que vai ter que ser organismo mesmo aqui. Vamos lá. Homo sapiens. Ele abre aqui o Homo sapiens e a gente põe aqui. Hoje é dia de vocês aprenderem que vocês são tudo 9606, né? Um biólogo tem que saber esse número pelo menos.
um 190, né? 10.090 é bom saber também, mas 9606 é importante um biólogo saber. É o nosso número da nossa espécie no NCBI, na verdade, do Homo sapiens, né? É o 9606. O Neanderthalenses tem outro número, os outros têm outros números lá. O 9606 é o Homo sapiens no NCBI. Então, a gente vai procurar no organismo Homo sapiens, né? E a gente vai procurar na Nucleotide Collection aqui. Geralmente eu coloco o genoma, mas vamos fazer assim mesmo. Aí vamos procurar lá para ver se a gente encontra. Então, os caras estavam com uma sequência que o anticorpo precipitou, eles clonaram no plasmídio, sequenciaram, e eles queriam saber se o humano tinha telomerase. Claro que o humano ia ter telomerase. Eles queriam achar o gene humano. Aí eles procuraram, né? Então, sequências produzindo hits significantes. Tem aqui, assim, né, o clone não sei o quê, o clone não sei o quê, mas olha o ivelo que a gente teve aqui, tá vendo? 0,022, 0,070 e tal. São ivelos muito ridículos, né? O Blast dá um sumário gráfico, só para vocês verem. Aqui foi a sequência que a gente mandou e os pedacinhos separadinhos que ele encontrou no Homo sapiens, tá vendo? Ele encontrou esse daqui repetitivo, muitas vezes, encontrou esses pedacinhos aqui, mas isso daqui é ridículo, isso é uma porcaria. Olha o alinhamento aqui que ele encontrou. Alinhamento pequenininho, pequenininho, baseado em muito A, né? Então, assim, a chance de você ter um alinhamento assim, que não significa nada, é muito alta, né? Por isso aqueles ivelos estão muito altos, né? Próximos de 1, né? Quando está próximo de 1 é muito alto. Então, você aprendeu aqui que os pobres coitados que sequenciaram, que é a telomerase do Euplotes, não iam conseguir achar porcaria nenhuma no Homo sapiens. Mas agora a gente vai fazer um Blast X, tá? Então, vamos voltar aqui, né? A gente vai fazer um Blast X. Eu vou até fechar. Já está copiado aqui para mim. Blast X, ó. Compare o resultado com a busca com Blast X. Vocês vão fazer aí comigo um Blast X. Então, a gente vai abrir aqui a janela, deixa eu ver se abriu a janela do Blast X, e a gente vai colar aquela nossa coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O organismo a gente coloca, pode pôr 9606 aqui para vocês verem, ó. Ele já 9606, por que tem 2? Sapiens, alguém escreveu Sapiens e ficou Homo sapiens. Eu não sei o que é Homo sapiens, alguém sabe o que é um Homo sapiens? Ai, ai. Então, senhoras e senhores, se vocês estão aí, que eu nem sei se estão aí, eu estou pegando aquela sequência que eu sei que é de telomerase, estou dando um Blast X agora. O que vai acontecer? Cada um essa sequência aqui vai gerar 6 proteínas. Uma começando na primeira base, né? Outra começando na segunda base, de 3 em 3, outra na terceira base. E também ela vai lá no final, na fita oposta aqui, por exemplo, CCC, CC, né? E vai fazer mais 3 proteínas por aqui. Então, o Blast vai mandar 6 proteínas aqui para procurar contra as proteínas humanas, tá? Eu tô procurando Blast X, uma base de dados de proteína. Assim, então, são os dois nomes. Blast X é quando você tem um DNA e procura na base de proteínas. Mas existe uma posição contrária. Você pode ter uma proteína e querer fazer uma busca de nucleotídeos, né? Então, você usa o T-Blastn. Eu acho que eu não vou ter tempo de fazer com vocês, mas existe isso. Eu tenho uma sequência proteica, né? E eu quero procurar em genomas, né? Eu quero procurar uma proteína nos genomas. Então, eu uso
T-Blastn. Ele faz uma coisa computacionalmente muito custosa. Ele pega todo o seu genoma, produz 6 proteínas de cada pedaço do seu genoma, entendeu? E aí ele compara com a sua proteína. A comparação vai ter que ser feita no mundo proteico, mas ele vai ter um puta de um trabalho, porque geralmente uma base de dados nucleotídica é grande. Ele vai fazer 6 bases dessa primeiro para comparar com a sua, tá? Então, muito bem. Então, as sequências produzindo aqui alinhamento, a gente tem aqui a telomerase humana, tá? Eles não pegaram lá um pedaço de RNA escrito telomerase humana. Lá aparecia aqueles nomes que vocês viram no paper, HIST, não sei das quantas, né? Então, e aí eles identificaram a telomerase humana. Mas eu vou mostrar para vocês aqui nos alinhamentos a porcaria que é o alinhamento, tá vendo? Né? A proteína que vocês mandaram, né, esse pedaço aqui do nosso amiguinho Euplotes, começou a alinhar na posição 10.025, né, e foi até a 2.671. Não vou conseguir saber onde é que é, mas vai ser mais ou menos aqui assim, por exemplo, né? Foi essa parte aqui mais ou menos que alinhou. Aí, alinhou com a posição 405 da telomerase humana até a posição 940, tá? Então, é o melhor software do mundo para analisar similaridade? Não é, tá? Então, assim, a função do BLAST mesmo é, através do eValue, te dar um suporte para você saber se essas duas proteínas são homólogas ou não, né? Esse é o fundamento dele, para isso que ele serve, para você inferir a homologia entre proteínas. Mas não fale isso, vocês vão ser queimados numa fogueira. Então, vocês sabem que a Blossom foi usada para comparar, né? Então, se o valor for positivo, vai aparecer a mesma letra aqui. Se o valor for próximo de 0, assim, vai aparecer um maisinho. E se for negativo, não vai aparecer nada aqui, não, tá? Então, foi usado a Blossom, do jeito que vocês sabem lá. E aqueles valores, quando é positivo, aparece a letrinha. Quando é próximo de 0, é mais. Quando é abaixo de 0, não aparece nada. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês, às vezes, vão estar no laboratório fazendo um sequenciamento de uma bactéria, né? Eu dou muito valor para a pessoa que faz o sequenciamento e pelo fato dela ter tido grande cuidado, de ter tido uma acurácia muito grande, de ter feito aquilo com amor, carinho, precisão, para que ninguém tenha que fazer aquele genoma nenhuma vez mais, entendeu? Então, assim, eu admiro muito genomas de qualidade. No nosso prédio, a gente geralmente produz genomas de altíssima qualidade, ou às vezes de qualidade absurda, tá? Então, essa qualidade, ela é a coisa mais importante, porque quem vai realmente descobrir como é que mata aquele organismo, como é que faz aquele organismo produzir mais, como é que faz, geralmente vai ser uma pessoa que trabalhou a vida inteira com telomerase, com um canal, com um trocador de sulfato, transportador de sulfato. Geralmente essas pessoas vão ter condições de fazer aquele avanço tecnológico a posterior. Mas é muito importante ter o genoma muito bem feito, porque, olha, por comparação de uma enzima de Euplotes com a enzima humana, eu, sem estudar telomerase, eu já sei que tem uma região aqui que é importante para Dedéu, tá? Entendeu? Porque tem um monte de leucinas aqui conservadas. Então, esse monte de leucina faz alguma coisa. É claro que se eu estiver trabalhando com isso, eu vou atrás dessas leucinas, entendeu? Então, a aula de hoje aqui é para falar para vocês darem muita importância para que sequencia um genoma esquisito, né, lá do Euplotes, porque, por comparação com o humana, você consegue mapear os locais mais funcionais, né? Por exemplo, olha isso aqui deve ser importantíssimo para a catálise, né? FFYVTE, tá? É claro que isso aqui é importante, né?
pode fazer uma tese de doutorado aí que você vai achar a importância desse negócio. Na verdade, não faça não, porque o povo já deve saber por que isso é importante. Mas então, assim, a comparação às vezes é assim. E qual que é o valor de value mesmo desse cara aqui? 10 a menos... Deixa eu ver aqui. Alguém viu aí? 10 a menos 32, tá vendo? Então, é significativo, né? 10 a menos 32 já é longe de 1. O alinhamento está bem ruinzinho, né? Eu não consigo ler direito aqui na minha tela a identidade. Eu estou com 22% de identidade nesse trecho, né? 125 idênticos em 562. Positivos, né? Que inclui os maisinhos, já chega a 41%, né? E então é uma homologia mais distante, né? Então é isso daí. Então vocês estão vendo que a função do BLAST-X. Eu acho que eu não vou ter tempo de fazer o T-BLAST-X, aqui. Deixa eu ver se eu tenho um T-BLAST-X aqui, né? Então, bom, aí eu tenho aqui no meu tutorial para mostrar para vocês a tabela do código genético, né? Para vocês verem a explicação desse resultado. Então, senhoras e senhores, você está trabalhando com um protozoário novo aí, tá? Que tipo de blast, que tipo de comparação é melhor para você identificar uma homologia? DNA contra DNA ou aminoácido contra aminoácido? Tá na hora de vocês me responderem aí alguma coisa. O que é mais apropriado quando eu sou um biólogo que trabalha com os bichos esquisitos e tem pouco organismo próximo sequenciado disponível? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um BLAST-N ou eu vou fazer um BLAST-P, se eu tiver as proteínas do meu organismo, ou vou fazer um BLAST-X, se eu tiver os RNAs do meu organismo, por exemplo, e quiser comparar com proteínas. O que é melhor se eu estiver comparando coisas muito distantes, que é o típico trabalho de um biólogo? Comparação no nível dos nucleotídeos ou no nível dos aminoácidos? O que vocês acham? Tá, né? Por exemplo... Aminoácido? Aminoácido. Por que aminoácido? Porque os aminoácidos já são conhecidos, viu? Os aminoácidos já são conhecidos, mas é uma questão só de estatística mesmo. Por que os aminoácidos revelam para você? A gente acabou de fazer um exemplo bem claro, né? No primeiro BLAST, a gente pegou aquela sequência de nucleotídeos e procurou nos nucleotídeos humanos. Deu uma porcaria, vocês viram. Depois a gente pegou os nucleotídeos do euplotes e usou BLAST-X. Internamente o programa transformou em 6 proteínas e procurou nas proteínas humanas e acabou de ter um resultado bem legal, né? Achou a telomerase humana. Por que no mundo dos aminoácidos a gente acha a homologia e no mundo dos nucleotídeos não? Qual que é a explicação bioquímica aí? Ou de biomol, será? Por que no mundo dos aminoácidos proteínas muito divergentes são consideradas parecidas? E no de nucleotídeos não? Cri. Porque um mesmo aminoácido pode ter vários códons diferentes? Exatamente. A redundância do código genético. Então, aquele pedacinho que eu mostrei para vocês, FFYT, não sei das quantas, ele permanece daquele jeito. Só que com anos e anos e anos de separação evolutiva, há algumas bases ali, por exemplo, F, né? Cadê o F aqui? Fenilalanina, tô cegueta aqui. Fenilalanina. Fenilalanina, não peguei um bem legal, né? FF...
O Y também, tirosina. Então, a fenilalanina, por exemplo, se você trocar uma base C por uma base U aqui, ela já vai ficar diferente, né? Então, mais no nível dos nucleotídeos, mas no nível dos aminoácidos vai ficar igual. Então, isso ocorre muito, né? A conservação de aminoácidos, ela resiste mais durante a separação evolutiva do que a comparação no nível de nucleotídeos. Inclusive, existe uma tecnologia na bioinformática onde a gente compara, por exemplo, esse U e esse C aqui, né? Então, esse C está virando U, né? E ele dá uma mutação sinônima, mas esse C pode virar A e vai dar leucina, é uma mutação não sinônima. Então, a gente consegue calcular a probabilidade de C virar U, de C virar A e de C virar G. Então, a gente tem a probabilidade basal. Aí a gente vai na observada e a gente vê se a mutação sinônima ela está sendo muito mais ocorrente do que o basal, né? Então a gente fala assim, caramba, essa fenilalanina aqui não pode trocar para outra coisa, porque eu estou tendo uma mutação de C para U, C para U, C para U, mas nunca eu tenho a mutação C para A, C para G, né? Você consegue comparar isso bioinformaticamente, a comparação das mutações sinônimas com as não sinônimas. Você compara o que aconteceu nessa proteína e você compara com o basal. Qual é a probabilidade de C virar U, de C virar A, de C virar G, né? Então, tem os modelos mutacionais e você calcula. Então, você consegue saber se um pedaço de uma proteína está sendo mantido, conservado, tá? Então, a gente costuma chamar isso de DNDS, né? Que é a sigla para essa abordagem. A gente consegue saber se um aminoácido está sendo preservado durante a evolução. E tem uma outra coisa engraçada, que talvez não ocorra para vocês, mas às vezes a probabilidade basal de C virar U, e C virar A e C virar G é uma, mas você está tendo muita mutação de C para A ou C para G, né? Mais do que esperado. Então, você vê um trecho da proteína onde ela está em franca evolução positiva. Aquela proteína está querendo mudar para alguma coisa naquele lugar, porque ela está tendo mutações não sinônimas, né? Não sinônimas, muito mais altas do que a probabilidade basal. Isso é bioinformática também. Na verdade, você pode chamar de genética, que os geneticistas já faziam isso há muito tempo. Mas é bioinformática também. Você consegue saber não só as partes da proteína que estão em seleção positiva, né? Em seleção negativa, né? Que tem pressão seletiva, né? Ou também onde ela tem uma pressão positiva para mutagenizar. Isso existe. Existem alguns trechos da proteína que estão evoluindo mais rapidamente para poder conseguir se adaptar melhor à função que ela está querendo fazer, né? Porque isso é uma coisa que vocês têm que sempre ensinar quando vocês ensinam evolução, né? A primeira proteína que é feita, ela é uma porcaria, né? Aí, com a seleção natural, é claro que você vai aperfeiçoando ela, né? Você vai dando vantagem evolutiva para quem tem a proteína que funciona melhor, e isso dá um valor de W do Hardy-Weinberg maior para ela, então você vai começar a fixar esse gene na população, né? Sem contar que a gente fixa gene na população simplesmente porque caiu um teto em cima da metade das pessoas e só outra metade que sobreviveu, né? Aí vocês vão ver nas aulas de evolução. Muito bem, senhoras e senhores. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma coisa que acontece com o... então, só para falar para vocês, então, o T-Blastn é quando a query é proteica e você vai procurar numa base de nucleotídeo. Mas, na verdade, nesse trabalho do Euplotes aqui, da telomerase do Euplotes, eles tiveram que fazer... Eles não tinham uma base de dados de proteína, eles tinham a sequência de nucleotídeos dele e eles tinham transcriptoma humano,
Nucleotídeo contra nucleotídeo. Você acredita que tem um programa do BLAST chamado T-BLAST-X? O T-BLAST-X pega aquela sequência do euplotes e faz 6 proteínas. E pegou todo o transcriptoma, tinha 1,5 milhão de sequências, e fez 6 proteínas com cada transcrito. Então, é desse tamanho, demora muito. Eu não vou fazer com vocês aqui porque demora muito. Você pega todo o transcriptoma humano e deduz 6 proteínas de cada molécula e pega a sua molécula de nucleotídeo e deduz 6 proteínas dessa molécula. Então, vira 6 e vira 6, mas isso aqui custa caro pra caramba. Aí você compara no nível proteico, tá? Então, isso aí chama T-BLAST-X, beleza? T-BLAST-X é traduzido dos dois lados, né? T-BLAST-N você traduz a base e usa um BLAST-N, mas traduz, e traduzido, e o BLAST-N é para nucleotídeo, o BLAST-P para proteína, e o BLAST-X é o que vocês fizeram comigo, que é onde a gente pega aquela sequência de nucleotídeo, vira proteína e compara no mundo proteico, né? Os resultados dos alinhamentos, eu acho que eu mostrei para vocês também, né? Os alinhamentos aqui, vocês viram aqui um gap, né? Esse gap significa que uma das proteínas não tem esses aminoácidos aqui, né? Aqui a gente tem um gap bem grandinho, né? A proteína humana perdeu esses aminoácidos aqui, ou a de euplotes ganhou, né? Beleza. Muito bem, senhoras e senhores, alinhamentos. Esse BLAST com computador a gente já fez com tumor, né? E agora eu tenho que contar para vocês rapidamente quem é esse KEGG Orthology aqui, mas eu vou fazer, para liquidar essa minha aula de hoje em 10 minutinhos aqui, um alinhamento global. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Multi-align. Então, eu vou usar o multi-align na aula de hoje, porque a minha Taxon Tree deu um pau no HD e não está funcionando. Coisa linda. Então, senhoras e senhores, eu continuo perdidos no meu Brasil, né? Eu estava na Biodados, fui aqui na Pinguim, fui na aula de alinhamentos, fui ali no fim agora e vou falar para vocês do alinhamento global, né? A gente vai usar esse programa chamado Multi-Align aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui na outra aba, Multi-Align, né? Existem vários programas de alinhamento global, por exemplo, Muscle, por exemplo, Clustol, né? O Multi-Align, ele é parecido com o Clustol, mas eu acho que ele usa um algoritmo dele mesmo. Então, ele tem aqui um local para colocar as proteínas que a gente quer alinhar, né? E aí a gente vai fazer um alinhamento de algumas proteínas aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro arquivo tem sequências da biossíntese de glicina. Opa! Glicina, aminoácido não essencial. Eu não sei porque eu estou perdendo meu mouse aqui. Hoje eu estou tomando um baile aqui do negócio aqui. Agora deu, ó. Eu acho que eu vou pegar essas sequências de glicina aqui mesmo. Não essencial. Glicina. Aqui são os gráficos, né? Eu quero ver a sequência. Usa a ferramenta deste arquivo. Então, vamos nesse arquivo aqui. Vamos fazer um multi-align, tá? Então, aqui eu vou dar Ctrl A, tá? Ctrl A, Ctrl C. Perdidos no meu Brasil, eu tô naquela página de alinhamentos e aí ele fala assim, ó. Faça Taxon Tree com os identificadores desse arquivo. Desse arquivo eu abri e dei Ctrl C. Aí eu fui aqui embaixo e abri o Multi-Align, e aí meu Multi-Align está aqui, e eu vou dar Ctrl V aqui, tá? Ctrl V. Bom, então, Clustol, Muscle, né, Multi-Align, são programas de alinhamento múltiplo. Esses programas, a gente fala que eles são de alinhamento global, porque eles vão se preocupar em comparar desde o primeiro aminoácido com o último, tá?
para mostrar para vocês quais são as partes iguais, quais as partes diferentes dessas enzimas que estão aqui. Eu tenho enzima de urease sativa, tem enzima de soja, de milho, de clamidomonas, não sei o que, neuróspora, tenho de fungo também, devo ter uns animais também aqui assim, né? Matosteles, Danielhaeria, um peixinho, Mus musculus camundongo, Felis catus, um gato, Homo sapiens, tá? Então eu tenho essas sequências e eu vou fazer um alinhamento, tem um start multi-align em algum lugar, acho que é lá em cima. Start multi-align. Eu tô com uma luz batendo na minha aqui. Então, agora sim, senhoras e senhores, nós estamos com o nosso objetivo de fazer, de olhar uma similaridade entre sequências. Agora sim, no BLAST, a gente faz similaridade, mas a gente quer descobrir quem é a mais similar. Mas a gente descobre mal e porcamente. A gente faz um alinhamento local, né? A gente não olha elas inteiramente. Aqui a gente está olhando que o N-terminal delas é um pouco diferente. Tem umas que começam primeiro, outras que vão começar só depois, né? E aí a gente tem a comparação entre elas, a gente vê que nessa posição 169 tem uma glicina super conservada, tem uma outra conservada aqui, outra conservada aqui. Vocês estão vendo que as conservações não são globais, elas parecem basicamente salteadas, né? E então você tem esse grau de parecimento. É claro que a gente tem aqui planta, fungo e animal, então ela fica desse jeito. Eu vou abordar com vocês depois o software que vocês vão usar para fazer filogenia disso aqui, mas hoje eu já posso contar para vocês aqui assim. Você está vendo nessa região aqui, todo mundo é mais ou menos parecido. Aí aqui tem um gapzinho, porque depois desse aminoácido já tem esse. Houve um encurtamento dessa proteína. Essas proteínas aqui já tem essa parte mais adicional. Se eu tivesse o identificador aqui, eu podia te falar se esse QP aqui, se ele é de planta, de quem que é. Alguém tem QP aqui. Cara, eu vou até fazer essa coisa com vocês aqui. Decora esse número aqui para nós aqui, por exemplo, o B2, como é que é? Minha tela está pequena. Não, esse B2 serve, né? B2B079, né? B2B079. B2B079. Acha aí alguém aí de que organismo é B2B079. B2B079 é de Podóspora anserina. Se eu soubesse que é uma Podóspora anserina, eu não sei, alguém sabe o que é uma Podóspora anserina? Eu não sei. Podóspora anserina. Não me ajudou muito, não. Isso aí deve ser um fungo, planta não é. Sei lá. Podóspora anserina. Alguém fala alguma coisa aí? Um ascomiceto. Muito bem. Muito bom. Então, a Podóspora anserina, os fungos, eles têm uma modificação nessa proteína que só eles têm. As plantas e os animais não, tá? Então, a gente pode usar essas diferenças para montar uma árvore, né? Aonde ocorrem as bifurcações, aonde todo mundo é mais parecido, e aí a gente consegue fazer filogenia com alinhamento múltiplo. Todo alinhamento múltiplo vai ser usado para fazer árvore. Você pode escolher o seu programa para fazer o alinhamento múltiplo, Muscle, Clustal, por exemplo, e o seu programa para fazer árvore, Philip, Fast Tree, árvores bayesianas, né? Você pode fazer. A gente vai fazer umas árvores mais para frente. Então, eu quis mostrar para vocês aí, terminando o nosso papo de hoje aqui, que a gente tem alinhamento local, que serve para a gente ver as identidades e com isso calcular o I-value, né? E a gente tem os alinhamentos globais, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, para terminar, o que acontece aqui, ó. O primeiro arquivo tem sequências
dessa enzima para a biossíntese de glicina, né? Glicina é não essencial, ou seja, a gente consegue sintetizar a glicina, tá? Então, aqui estão o ramo das plantas. Aí você vê que tem uma distância até esse lugar, que é a origem dos animais aqui para cima e dos fungos aqui para baixo. Percebe que de planta até o ancestral dos fungos é praticamente a mesma distância de planta para o ancestral dos animais, né? Então, a enzima que trabalha na biossíntese de glicina, porque a gente faz glicina, ela tem a mesma distância para fungo do que para animal, né? Aparentemente porque o fungo e o animal, eles eram comuns, é um clado chamado pistoconta, até o momento que eles se separaram. Mas eles já tinham se separado das plantas aqui, né? Muito bem. Essa enzima a gente sabe sintetizar, estão acompanhando? Agora eu vou ali e vou mostrar para vocês um alinhamento de... o segundo é uma enzima que deve atuar na biossíntese de valina, isoleucina e leucina, tá? Só que tem uma coisa, nós não sintetizamos mais valina, isoleucina e leucina. Então, percebe que o ramo das plantas tem uma distância para o ancestral dos fungos, que é essa daqui. Olha a distância do ancestral das plantas para o ancestral dos animais. Muito maior, né? Então, por que essa enzima aqui resolveu ficar tão diferente na origem dos animais? Por que esse ramo é tão maior do que esse? Porque a valina, a isoleucina e leucina não é mais sintetizada. Essa enzima sobrou ainda no nosso genoma, quando a síntese da valina morreu, mas ela foi buscar alguma coisa para fazer, ó, entendeu? Vou ter que fechar minha loja, vou abrir uma loja na internet, porque tem o coronavírus. Então, ela sofre uma evolução. Então, isso aqui é o que a gente pode aprender com uma comparação por alinhamento múltiplo e global, né? A gente consegue ver grupos, né? Um clado que ocorre nas plantas, um clado que ocorre nos fungos e um clado que ocorre nos animais, e a gente consegue ver que a enzima animal sofreu uma subfuncionalização ou neofuncionalização. Ela sofreu alguma evolução aonde o clado dela tem uma distância muito grande com o clado das plantas com relação ao fungo, né? Fungo, planta é mais curta, animal, planta, muito mais longa, né? Então, isso aqui dá um exemplo de como a gente consegue entender evolução usando, digamos, bioinformática, né? Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tenho 11h40, pelo que eu sei, vocês não aguentam muito mais do que as 11h40, então eu vou fazer o seguinte, eu vou na próxima aula, então, interpretar como que a gente trabalha com grandes quantidades de blasts, utilizando bancos de dados, e eu vou tentar avançar com vocês no conhecimento de computação com Linux, usando um banco de dados mesmo, né? Então, eu tive que reinstalar o banco de dados, porque a máquina Bioinfo foi toda deletada e reinstalada, então a gente já tem isso tudo pronto aí para poder falar para vocês. Então, eu vou parar aqui a minha gravação de hoje.